Agora, aqui, como eu estava falando, no site do professor Marcelo Hermes, mostra que o negócio da qualidade da ciência nacional começou a cair em 2003. Mas a queda acelerou brutalmente de 2005 a 2008. Justamente o período que o governo começou a meter mais ainda o seu nariz em assuntos que não são da sua alçada. Né? Olha, pensa bem, educação primária obrigatória. Por que uma criança é obrigada na escola a aprender a ler e escrever se o presidente não precisa saber ler e escrever? Como é que você pode impor ao outro uma responsabilidade que você não é capaz de arcar? Isso é a mais pura tirania, gente. E não é só o presidente, não, porra. Os ministros dele, essa dona Dilma. Eu duvido e faço pouco que essa dona Dilma consiga escrever 10 linhas sem cometer um erro em cada um. Né? Por que eu sei disso? Porque outro dia eu li uma carta publicada pela mulher do falecido Paulo Freire, que na cabeça brasileira é o maior educador do mundo. A carta era um festival de erro de português. Eu digo, mas o desgraçado não alfabetizou nem a mulher dele, porra. Como é que é isso? Né? Agora, olha aqui, que a senadora Cátia Abreu, do DEM, né, mostrou lá uma lista de entidades que estão financiando lá o MST. Como é que elas fazem? Você tem que criar uma rede de ONGs, cada uma delas puxa um pouco de dinheiro. Né? A ONG está lá só para fazer isso, só para puxar dinheiro. É como aquela ONG que foi criada para dar um apartamento para a filha do seu Lula. Eu denunciei isso no artigo na Zero Hora e me custou meu emprego na Zero Hora. Mas ninguém jamais desmentiu. Disse, olha, eles criaram uma ONG, não lembro o nome da porcaria, né? A ONG catou o dinheiro do governo, comprou um apartamento para a filha do Lula e fechou sua única atividade. Tá certo? Então, eu escrevi isso na Zero Hora, no dia seguinte estava no outro da rua, mas ninguém me desmentiu até agora. Então, esse pessoal cria um monte de ONGs, tá certo, fictícia, só para coletar dinheiro para o MST. Agora, não tem nem como você processar o MST, porque o MST não tem existência legal. E assim vai. Agora, você vê, olha, meu Deus do céu. Quando eu falo da ignorância brasileira, a ignorância é tanta, que ela afeta todo mundo. Eu também sou afetado por isso. Vocês sabiam que na cidade de Sorocaba, São Paulo, houve uma senhora, Florípris Dornelas de Jesus, que durante 60 anos, viveu somente da Eucaristia, sem comer, nem tomar água, nem ir ao banheiro jamais. Ela comungava pela manhã e viveu disso 60 anos. Isso acontece no Brasil. Não tem a marca de Deus lá. Não tem. Nós vamos encontrar aqui uma explicação científica. Né? Então aqui a Gisele Neves Moreira de Aguiar me informa isso. Eu não tenho a menor ideia disso. Tudo que é bom no Brasil é enterrado, desaparece. Ai. Mas também nem tudo está perdido, porque o Fórum Social Mundial no Rio Grande do Sul, embora tenha custado um dinheirão, ninguém foi lá. Ninguém mais quer saber dessa porcaria. Né? Então, quer dizer, por mais dinheiro que se gaste, a juventude gaúcha cansou de ouvir essas bobagens. Né? Agora, porém, gente, tem o seguinte, você não pode muita gente dizer, não, nós precisamos deixar o PT chegar ao poder, né, para o povo aprender. Eu digo que esse aprendizado é o quê? Você pensa que a educação, a informação se propaga espontaneamente como um peido? Não, meu filho. Né? A geração seguinte não aprende com a anterior se a anterior não ensiná-la. Quer dizer, a capacidade que você tem de julgar o atual estado de coisas depende do seu conhecimento do estado anterior. Mas a juventude não nasce sabendo, e ninguém fala para ela. O que a juventude recebe de informação é dado pelo próprio PT. Então, eu digo, um povo não aprende assim por experiência. Pessoas aprendem por experiência, às vezes. Né? Eu conheço um monte de pessoas que não é capaz de aprender nada com experiência. Você toma na cabeça uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, e continua fazendo a mesma coisa. Né? Agora, se até uma pessoa humana que tem
uma unidade biológica, desde que nasce até que morre, tem uma unidade corporal, física, né? A experiência dela é picotada. Não há uma relação direta entre experiência, conteúdo e memória. Como é que um povo pode aprender se ninguém o ensina, porra? Quer dizer, isso é uma concepção absolutamente mágica, de que passa 3 ou 4 gerações, e a geração seguinte vai miraculosamente nascer sabendo como é que estava antes. Mas ninguém sabe nada do que estava antes. Tanto que, olha, hoje quando o Brasil cresce 4% ao ano, o pessoal não celebra, não acha que é uma glória do governo Lula? Por quê? Porque o pessoal de 18, 20 anos não sabe que durante os anos 70, no governo Médici, o Brasil crescia de 11% a 15% ao ano. Né? Não sabe que a famosa ditadura militar tirou da miséria 30% da população nacional na época. E foi, vamos dizer, eu acho que foi o processo mais acelerado de ascensão social que já se observou na história do mundo. Né? E agora os caras, o que fazem? Faz esse dinheirinho aí do Bolsa Família. Naquele tempo não era assim, bicho. Né? Gente que nunca tinha estado dentro do processo econômico nacional, estava totalmente marginalizado, vivendo de esmola, vivendo da ajuda dos outros, de repente arrumou um emprego, começou a trabalhar, subiu na vida, comprou carro, comprou televisão, né? E, no fim, até juntou o dinheirinho, investiu na bolsa e ficou milionário. Né? Então, depois a coisa parou, porque teve o problema com o petróleo, em escala internacional, o Brasil não estava preparado para isso. E daí veio o governo Geisel, né, que apelou para o esquema Lula, criou aí 200 estatais, arrumou um monte de emprego para vagabundo, tá certo? E nós padecemos com essa porcaria até hoje. Estamos lá, nós pagando, eles não fazem nada. Agentes ou líderes, ou 3 ou 4 ou 1000 pessoas fazem. Maçonaria, mesma coisa, meu filho. Claro, eu estou perfeitamente consciente de tudo que a maçonaria fez, agentes maçons fizeram contra a Igreja Católica, incluindo, acho que na semana passada, eu mencionei aqui o caso dos cristeiros no México. Eu mencionei na aula. De 1926 a 1929, uma das mais terríveis perseguições anticristãs da história aconteceu no México. Tá certo? Eles mataram cristão a rodo lá. Mataram assim, proibiram rezar missa, proibiram batizar criança. Se você ensinasse uma prece para a criança, ia preso. Se o padre fosse visto de batina, ia preso. Fecharam todas as igrejas, menos 2. Aconteceu isso no México, com a ajuda do governo americano e de igrejas protestantes daqui. Né? E isso foi empreendimento de um governo maçom. O presidente chamava-se Plutarco Calles. Né? E com a ajuda do presidente americano, a elite americana também era maçônica. Reconheço tudo isso, só que, por outro lado, confronte. Leia o livro do Benjamin Morris, que se chama Do Caráter Cristão das Instituições de Leis Americanas. É um clássico de 1000 páginas. Os Founding Fathers, fundadores dos Estados Unidos, eram todos maçons, e eram todos cristãos. E eles fizeram o único sistema legal de inspiração bíblica que existe no mundo. Então, como é que eu vou dizer a maçonaria é isso e aquilo? Não se pode generalizar, não tem jeito. Você tem que estudar os fatos como eles são, com toda a complexidade interna. Então, se você vai acusar certos setores da maçonaria de promover o anticristianismo, tá certo, mas você tem que reconhecer que outros setores fizeram o possível para criar a única atmosfera de liberdade religiosa no mundo, aliás, de inspiração cristã, tá certo? Onde todas as igrejas cristãs podem prosperar. Tá certo? E quem está promovendo agora essa onda anticristã aqui, olha, é difícil você dizer que é maçom. Por quê? Porque todos esses pastores protestantes aqui são todos maçons, e são eles que estão sendo perseguidos. Você vai lá estudar a vida deles, 80% deles são maçons, e estão sofrendo a perseguição igual. Então a coisa não é assim, meu filho. Existe o mal no mundo, existe a ação demoníaca no mundo, mas ela não vem com o rótulo de nenhuma organização. Você precisa pesquisar e descobrir quem são os agentes reais. Não adianta se esconder atrás de rótulo genérico. Diz, olha, quem faz conspiração são os judeus, são os jesuítas, são os maçons. Ah, que besteira é essa, porra? Estuda um pouco, você vai ver. Claro que tem ação organizada do mal no mundo, e é possível identificar, e é obrigatório para nós cristãos investigar isso e denunciar esses caras.
Só que não se esconder através de universais abstratos. As ações humanas têm sujeitos reais, individuais e grupais, e você precisa dizer, ó, foi fulano, 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 fulano. Não é dizer foi os alemães ou os judeus. Isso é, em primeiro lugar, isso é racismo. Isso é um verdadeiro racismo. Quer dizer, você vai atribuir a uma nação inteira, a uma raça inteira, a uma religião inteira, as culpas de indivíduos concretos, que se você tivesse um pouco de vergonha na cara e de honestidade intelectual, você iria estudar para saber quem são os agentes.